E como é que surgiu a teoria dos grafos? Ela surgiu na cidade de Königsberg, lá no século XVIII. Königsberg ficava na Prússia naquela época e era banhada por um rio e possuía 7 pontes que ligavam diferentes regiões da cidade. E a pergunta era simples: era possível sair de uma região qualquer, passar por todas as pontes e voltar para a mesma região sem repetir pontes? Durante muito tempo, as pessoas tentavam resolver esse problema caminhando pela cidade, passando pelas pontes. Mas a resposta ela só veio quando um matemático chamado Leonhard Euler decidiu pensar de forma diferente. Ele percebeu o seguinte: ele percebeu que o formato da cidade não importava. O que importava mesmo eram as conexões. E o que ele fez? Ele representou cada região por um vértice e cada ponte por uma aresta, que ligava esses dois vértices. E com isso, ele criou a teoria dos grafos. Depois de transformar a cidade em vértices e arestas, o Euler percebeu algo muito simples. Cada vez que ele entrava numa região por uma ponte, era preciso sair por outra ponte. Então, o número de pontes que eu precisava ter em cada região tinha que ser par, uma para entrar e uma para sair. Podiam ser duas ou podiam ser quatro, porque podia entrar duas e sair duas, né? Entrava e saía, mas o número de pontes não poderia ser ímpar. No máximo, duas regiões podiam ter um número ímpar de pontes, que era a região que saía e a região que chegava. Mas todas as outras tinham que ter números pares de pontes. Só que o problema é que em Königsberg, todas as regiões tinham um número ímpar de pontes ligadas a ela. Quer dizer, não tinha uma solução possível para resolver esse problema. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de teoria dos grafos. E agora algumas curiosidades sobre Königsberg. Königsberg, né, König é rei e Berg é cidade. Então era a cidade do rei. Ela era uma cidade da Prússia e depois da Segunda Guerra passou a ser da União Soviética. E ela mudou de nome, mudou para Kaliningrado. E essa cidade de Kaliningrado foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E interessante que ela é um enclave entre a Polônia e a Lituânia, quer dizer, ela pertence à Rússia, mas ela está fora da região russa, ela está entre a Polônia e a Lituânia. É como se existisse uma cidade no Brasil, por exemplo, que fizesse fronteira com a Argentina e com o Chile, e fosse só uma cidadezinha lá separada da gente. E outra coisa que aconteceu é que essas pontes já não existem mais, então não dá para replicar esse problema mais na cidade. E quem que foi o Leonhard Euler que inventou a teoria dos grafos? O Euler foi um suíço que nasceu na cidade de Basileia em 1707. E desde pequeno mostrou extraordinário talento para a matemática. Desde os 7 anos, ele já lia livros avançados de álgebra. E com 13 anos, ele já entrou na faculdade. Que para a gente hoje é incomum, mas naquele tempo não era tão incomum assim. Era incomum, mas não era tão incomum quanto é hoje. E na faculdade, ele foi tutoriado pelo Johann Bernoulli, da família Bernoulli de matemáticos. O Johann, ele era amigo do pai do Euler, e o pai do Euler pediu para o Bernoulli ajudar o Euler, né, nos estudos. O Johann Bernoulli, ele era um especialista em cálculo e era até próximo do Leibniz, um dos criadores do cálculo diferencial integral, e também era reconhecido como um excelente professor. O Johann Bernoulli ajudou a transformar o cálculo numa ferramenta prática usada para estudar o movimento, resolver problemas físicos, analisar curvas, e foi esse pensamento que ele ensinou para o Euler. Só que, na família do Bernoulli, não era só ele que era famoso. Ele tinha um irmão mais velho, o Jacob Bernoulli, que foi um dos primeiros matemáticos a estudar a probabilidade de forma rigorosa. Ele escreveu o livro Ars Conjectante, que foi publicado depois da morte dele,
E nesse livro aparece, por exemplo, a lei dos grandes números. E foi ele que teve a ideia de que se eu tenho muitos dados, muitas observações, a frequência observada de algum evento vai se aproximar da frequência real. Quer dizer, quanto mais testes eu fizer, né, mais eu vou chegar perto da realidade. O Jacob, ele estudou séries infinitas, trabalhou com curvas e também contribuiu para o desenvolvimento do cálculo junto com Leibniz. Uma curiosidade aqui é que os dois irmãos, eles até trabalharam juntos por um tempo e começaram trabalhando juntos, mas o ego deles fez com que eles se afastassem e eles viraram rivais. Um acusava o outro de copiar as ideias do outro e eles acabaram brigados. Outro membro da família famoso foi o Daniel Bernoulli, que era filho do Johann. Esse Daniel levou a matemática para a física e ele criou o princípio de Bernoulli. E ele relacionou velocidade, pressão e energia em fluidos, com aplicações para aerodinâmica, para aviões, engenharia e até para medicina. E da mesma forma que o Johann brigou com o irmão, ele também brigou com o filho. Eles ficavam disputando quem que era mais famoso. Então tinha uma rivalidade forte entre eles. Quer dizer, era uma família um pouco complicada, mas uma família genial. E agora, voltando para o Euler, que foi o criador da teoria dos grafos. O Euler, ele foi um dos matemáticos que publicou mais artigos. Ele teve mais de 800 trabalhos. E o interessante é que ele ficou cego. Ele ficou cego primeiro de um olho e o mais velho, perto de 60 anos, ele perdeu a visão do segundo olho por uma catarata. E mesmo cego, ele publicou diversos artigos. Na verdade, mais da metade dos artigos dele foram publicados no período que ele estava cego. Diziam que ele digitava tudo por memória, quer dizer, ele digitava o artigo todo na cabeça. Quer dizer, ele era uma mente brilhante. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo um pouco da história sobre teoria dos grafos e sobre Euler, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E quais que foram as contribuições do Euler para a matemática? Foram muitas. Foi ele que ajudou a definir o conceito de função, o conceito moderno de função. E a ideia, por exemplo, que f de x é igual a x ao quadrado. Essa forma de escrever uma função, onde cada entrada está associada a uma saída, que está na base da álgebra e do cálculo, foi o Euler que criou. O símbolo de π foi ele que popularizou. O símbolo de somatório foi ele que popularizou. Esse símbolo a gente usa muito no nosso curso de pesquisa operacional. Meus alunos antigos já sabem, está aqui no canal, nossa playlist de pesquisa operacional. Usa muito o símbolo de somatório. E ele trabalhou também com dinâmica dos fluidos, teoria dos corpos rígidos, também trabalhou com ótica e teoria das lentes, órbita dos planetas. Ele trabalhou com o movimento dos três corpos, que é algo super difícil. Tem até uma série agora da Netflix, né, que fala sobre isso. Quer dizer, ele foi um matemático completo. Entre as muitas contribuições fundamentais do Euler, uma das mais profundas foi o número E, que leva o seu nome. Mas tem uma ironia histórica aqui. O número E ele não foi descoberto pelo Euler, mas foi o Euler que revelou sua verdadeira identidade matemática. E ele é representado por um E. E dizem que esse E não foi por causa do nome dele. Tá? Ele estava usando letras e usou o E para representar, mas dizem que não foi por causa do nome dele. E isso parece ter um pouco de verdade, porque não foi só esse nome que ele usou. Por exemplo, os números imaginários, o I, foi ele que também criou essa nomenclatura de usar I para números imaginários. Ou até o próprio π, esse símbolo de π, foi ele que popularizou nos seus artigos. Quer dizer, a gente usa hoje π por causa do Euler. Mas a história desse número começa bem antes do Euler. Primeiro, em 1614, o John Napier inventa os logaritmos. Mas naquele tempo, a ideia do logaritmo não era o contrário da exponencial, não era o inverso da exponencial. O objetivo naquele tempo era fazer cálculos com números muito grandes.
A grande ideia era transformar multiplicações em somas. E o Napier viu que o log, né, de A vezes B vai ser o log de A mais o log de B. Naquela época não havia ainda base natural, definição de logaritmo por integral, não tinha nem a conexão com o exponencial, e muito menos com o número e que a gente está falando. Já em 1647, um matemático chamado Saint Vincent, ele publica o seu estudo sobre a quadratura da hipérbole. E qual que é a ideia da quadratura da hipérbole? Imagine a função y é igual a 1 sobre x. O problema da quadratura da hipérbole queria descobrir qual que é a área embaixo dessa curva do ponto 1 até um ponto A qualquer. Hoje a gente fala, né, que é a integral de 1 sobre t de 1 até A. Mas aí surgiu uma pergunta. Para qual valor de A essa área vai ser 1? Hoje a gente sabe que esse número é o número E, mas no século XVII esse número ainda era desconhecido. Mas o que o Saint Vincent demonstrou? Ele demonstrou que a área de 1 até o ponto AB, A vezes B, vai ser a área de 1 até A mais a área de 1 até B. Ou seja, né, a área de 1 sobre x vai transformar a multiplicação em soma, da mesma forma que os logaritmos. Mas tem um ponto importante aqui. O Saint Vincent ele não definiu esse número, né, logaritmo natural, na verdade, né, como uma função analítica e nem introduziu a base E. Ele só revelou a estrutura geométrica dessa função. Já em 1683, o Jacob Bernoulli, nós já falamos dele, né, que é irmão do Johann Bernoulli, ele estava trabalhando com um problema muito simples. Imagine um investimento que o capital dobra de valor depois de um ano. Nesse caso, por exemplo, se eu tenho R$ 100, depois de um ano eu vou ter R$ 200. Mas se ao invés de somente uma capitalização, depois de um ano, depois dos 12 meses, existisse um investimento que pagasse metade dos juros, não mais 100%, 50%, só que na metade do tempo, não mais em 12 meses, em 6 meses. Mas que eu pudesse depois reinvestir esse dinheiro nos próximos 6 meses, também com juros de 50%. O que valeria mais a pena? Nesse caso, no final dos primeiros 6 meses, você receberia 50% a mais, então dos R$ 100 você teria 150. E se você reinvestisse esse valor, esses R$ 150, pelos próximos 6 meses, a 50% de juros, você ia ganhar 75, né, que é a metade de 150. Somando o que você já tinha, você teria 225. Opa, então foi melhor receber o primeiro montante nos primeiros 6 meses, reinvestir, e no final, ao invés de 200, eu ganhei 225. Quer dizer, né, a capitalização semestral foi melhor que a capitalização anual. E se eu quisesse receber o dinheiro a cada mês e não a cada 6 meses? Quanto que eu ganharia? Nesse caso, obviamente, a cada mês o meu juros não vai ser 100%, vai ser 100 dozeavos, né, que vai dar 8 e alguma coisa. Quer dizer, a cada mês eu vou receber um pouquinho a mais, mas eu vou reinvestir esse dinheiro todo mês. Quanto que eu vou ter no final nesse caso? Eu vou ter R$ 271,30, quer dizer, muito mais do que os 225. Quer dizer, quanto maior for a frequência dessa capitalização, mais dinheiro eu vou ter. E como é que eu generalizo isso? A fórmula é muito fácil. O valor final vai ser 1 mais 1 sobre n elevado a n, onde n é o número de capitalizações. E o Jacob Bernoulli pensou o seguinte: e o que vai acontecer se esse número for para o infinito? Quer dizer, eu tiver infinitas capitalizações, imagina, de dia em dia, ou de minuto em minuto, ou de segundo em segundo. Quanto dinheiro eu vou ganhar? Isso a gente chama de capitalização contínua. Óbvio, né, que quanto maior for n, maior vai ser o valor da minha capitalização. Já vimos. Mas tem um ponto interessante. Ele percebeu que cada vez que o n aumenta, o valor da capitalização final aumenta, sim, só que ele aumenta menos que com o n anterior. Então, por exemplo, quando o n era igual a 1, eu receberia 200. Quando n foi igual a 2, nós já mostramos, eu ia receber 225. Quer dizer,
Se eu receber a cada 6 meses, eu vou receber 225. E se o n for igual a 3? Se o n for igual a 3, eu vou receber 237,4. Quer dizer, vou receber 12 a mais do que eu receberia com n igual a 2. E quando o n for igual a 4, vai ser 244,14. Quer dizer, 7 e um pouquinho a mais do que quando o n for igual a 3. Quer dizer, né, à medida que o n aumenta, o ganho aumenta menos. E o que o Bernoulli provou? Ele provou que, mesmo n indo para o infinito, esse número vai ser um número finito. E ele provou naquele tempo que esse número era um número entre 2 e 3. Só que o Bernoulli, ele não chamou esse número de E, ele também não conectou com o problema da quadratura da hipérbole e nem identificou ele como a base natural dos logaritmos. Ele descobriu o limite, né, mas não a estrutura completa desse número. E aí que depois entra o Euler. O que o Euler fez? O Euler mostra que esse número, que ele chamou de E, vai ser igual ao somatório de k igual a zero até o infinito de 1 sobre k fatorial. Quer dizer, ele criou uma fórmula para achar esse número. E ele mostrou também que a exponencial na base E, essa base, que a derivada de E elevado a x em relação a x vai ser igual a E elevado a x. Quer dizer, a função exponencial de base E é a única que a derivada é igual a ela mesma. Em outras palavras, eu posso dizer que a integral de 1 sobre t de 1 até E vai ser igual a 1. E agora tudo se encaixa. O número definido pelo Bernoulli, relacionado aos juros compostos, que era o limite, a área sobre a hipérbole, uma série infinita e uma equação diferencial, tudo era o mesmo número. E para concluir, esse número E ele não surgiu de um único problema. Ele estava relacionado a diversos problemas e quem juntou tudo e descobriu seu valor foi o Euler. Por isso que esse número é chamado de número de Euler. O Euler também é responsável pela fórmula de Euler. Qual que é a fórmula de Euler? Que o número de Euler elevado a i, que é o número imaginário, vezes x, um x no expoente, é igual ao cosseno de x mais i vezes seno de x. O interessante é que ele misturou, né, tanto os números irracionais com a parte de geometria, de seno e cosseno. E quando esse x é π, quer dizer, quando esse x é substituído por π, eu vou ter que E elevado a iπ, né, o iπ no expoente, vai ser igual a 1. E uma outra forma de escrever é que E elevado a iπ mais zero é igual a 1, que é conhecida como identidade de Euler. E também é conhecida como a fórmula mais bonita da matemática, porque ela junta 5 constantes, o número E, constante, o π, que é outra constante, o número imaginário, o zero e o 1. Outra contribuição do Euler está relacionada à topologia de formas geométricas. Ele criou uma fórmula que diz o seguinte, que o número de vértices de uma forma geométrica mais o número de faces vai ser sempre igual ao número de arestas mais 2. Por exemplo, um cubo. O cubo tem 6 faces, né? São 6 números, ele tem 6 faces. E ele tem 8 vértices, 4 em cima e 4 embaixo. Ou 4 à direita e 4 à esquerda, né? Nesse caso, tanto faz. E se eu olhar o número de arestas que ele tem, ele vai ter 12 arestas. Então, se eu olhar lá, 8 mais 6, quer dizer, o número de faces mais o número de vértices, vai dar 14, vai ser igual a 12, que é o número de arestas, mais 2. E isso não funciona só para o cubo, tá? Funciona para qualquer sólido, uma pirâmide, e octaedro, dodecaedro. Diversos sólidos vão ter essa mesma propriedade. Sólidos regulares e não regulares também. A gente vai ver isso depois no decorrer do nosso curso. O Euler, ele não só resolveu um problema curioso sobre pontes, ele criou a teoria dos grafos. E além de criar a teoria dos grafos, ele criou a forma moderna de escrever, pensar e aplicar a matemática no dia a dia. A teoria dos grafos foi apenas uma das portas que ele abriu.
E esse foi o nosso vídeo sobre a história da teoria dos grafos e falando um pouco da história do criador da teoria dos grafos, né? Principalmente o Johann Bernoulli, que foi o seu grande mentor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.